Boa noite, turma. Hoje, 17 de agosto de 2021, meu nome é Gelton Gomes, professor da disciplina Automação 2 do curso técnico em Eletrotécnica no campus de Camaçari. Tá? Aula passada, nós fizemos um exercíciozinho, né? Inserimos estudamos o PLC, vimos não é exatamente os últimos tópicos, mas assim, dentro da proposta que a gente está fazendo, aquele conteúdo a gente consegue já avançar um pouco e já para tentar obter a habilidade nesse curso, nesse programa que é o CAD-CIM. E eu renovei lá o link de acesso para alguns comandos básicos. Nesse vídeo ele mostra alguns comandos básicos. Caso não seja esse vídeo, lá no canal tem links de vídeos que mostram como utilizar o CAD-CIM, mas basicamente a importância desse link compartilhado é para que vocês possam baixar a versão em português e já possam executar algumas atividades que serão solicitadas, tá bom? Espero que todos vocês tenham feito lá o exercício, tá? Enfim. Então, vamos lá. Então, a aula passada, eu não encontrei aqui o arquivo da aula passada. Eu não lembro se eu salvei. Tá? Partida direta, intervenção lá. Eu não me lembro se eu salvei. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu não salvei. Eu estava procurando ele. Mas eu acho que eu não salvei. Não salvei. Então, vamos para usar isso aqui mesmo. Então, vamos aqui. Ó. Basicamente, nós montamos isso. Algum circuito, que eu não me lembro qual foi. Nós pegamos o PLC, alimentamos ele com alguns dispositivos de entrada, com circuito partida direta, salvo engano, e montamos o ladder dele. Né? Eu mostrei para vocês, utilizando dois programinhas, um que é o da Schneider, e o outro, o CAD-CIM, mostrando para vocês como o PLC funciona e como esses dispositivos estariam conectados na entrada e saída do PLC. Tá? Hoje, basicamente, a gente vai fazer a mesma coisinha utilizando esse circuitinho aqui. Tá? E eu peço a vocês que, de antemão, assistam a aula passada e já façam a reprodução daquilo que nós fizemos na aula passada. Eu não me lembro qual é o circuito, mas lá já está disponibilizado lá a aula que vocês podem ter acesso e reproduzir, tá bom? Assim como também a aula de hoje. Então, o objetivo hoje é nós acionarmos um circuito de partida direta com reversão, utilizando todas aquelas teorias, como funciona o circuito, e como eu mostrei naquele software da Schneider, que deixa eu recordar o nome, que eu descobri há pouco tempo, seria o Zeliosoft, né? O Zeliosoft, que ele faz aquela referência direta à lógica de contato, que seria a lógica de comando, né? A lógica de contato seria o ladder, que seria a linguagem utilizada para programação de controlador lógico programável, PLC. Então, eu mostrei para vocês na aula passada que era possível que vocês poderiam tomando as devidas utilizando aquelas orientações relacionadas a dispositivos de entrada e de saída. Então, é importante primeiro escolher quem são esses dispositivos de entrada e dispositivos de saída. Tá? Então, conforme a gente viu em elementos de automação, os dispositivos de entrada de controladores são os sensores e os dispositivos de saída de controladores são os atuadores. Né? Dentro do conjunto desses atuadores, não só atuadores, mas também sinalizadores. Então, além de dispositivos que irá modificar o seu processo, nós teremos também outros dispositivos que emitirão ou sinais para outros sistemas,
ou emitirão sinais de alerta ou de sinais de segurança através de aviso sonoro ou aviso luminoso, através dessas saídas do controlador lógico programado. Tá? Então, como exercício, o que a gente vai fazer? Primeiramente, vamos montar uma tabela. O circuito que nós iremos representar. Primeiro eu vou representar lá no Zélio, para que vocês possam trazer fidedignamente assim, ó, transcrever fidedignamente. Não é bem assim o controlador funciona, mas a gente, no início, nós vamos fazer assim, tá? Representar fidedignamente esse circuito de partida direta com reversão lenta, nós vamos representá-lo lá no zero. Mas antes disso, eu quero que vocês preencham essa tabela informando, né, quais são os elementos da nossa entrada, quais são os elementos que nós iremos utilizar na entrada do nosso controlador lógico programável. Então, nós temos aqui o diagrama e queria que vocês me dissessem quais desses elementos estarão na entrada do meu controlador lógico programável, no meu PLC. Nós iremos montar essa tabelinha. Primeiro elemento. Disjuntor. Quem foi que falou de disjuntor? Heitor. Nós falamos sobre disjuntor aula passada. Em turma. Nós colocamos lá, em alguma entrada, um disjuntor. Não. Por quê? Por quê? Por quê, Léo? São vários os motivos, né? Porque o disjuntor é um elemento de proteção, e o elemento de proteção ele tem que atuar, ele não vai mandar nenhum sinal para o controlador. E como eu não gosto de dar dica, eu não gosto de dizer, macete, porque macete atende a 80% das coisas, 90% das coisas, e não necessariamente isso significa que você não aprendeu, né, no final das contas. Mas, enfim, nenhum dispositivo que não tenha contato auxiliar pode ser considerado um dispositivo de entrada de PLC. Dizer, professor, mas tem disjuntores que têm contatos auxiliares. Tá vendo? Entendeu? É por isso que as dicas não necessariamente elas atendem a 100% das necessidades do conhecimento, né? Então, na verdade, você vai implementar na entrada do controlador qualquer função que não esteja ou já dentro do próprio elemento, do próprio PLC. Você tem lá a função de timer, por exemplo, você não precisa, então, né, utilizar um relé temporizado. Se você tem uma função, que pode acontecer, tá? Uma função ou um cartão que possa, né, informar ao controlador lógico programável sobre a corrente elétrica, por exemplo, ele vai ter uma função dentro dele, você não vai precisar de um relé térmico, ou de sobre, ou de subcorrente. Depende muito do equipamento que você está trabalhando. O equipamento que nós estamos trabalhando, eu posso dizer com certeza que, exceto com essa relação ao disjuntor e ele ter ou não um contato auxiliar, é que disjuntores não são, primeiro que eles são dispositivos de proteção prioritário, só deve entrar no último caso. E no último caso ele vai abrir, vai desenergizar o controlador e não vai ter função nenhuma. Ele só vai abrir, desenergizar o controlador e pronto, acabou. Não tem função nenhuma, não tem por que você colocá-lo na entrada do controlador. Se tudo que você coloca na entrada do controlador são elementos que sirvam para a tomada de decisão do controlador, então, o disjuntor nunca será um elemento, mesmo que ele tenha um contato auxiliar, né, que é normalmente a dica que eu dou,
Se o elemento não tem contato auxiliar, ele não pode ser colocado na entrada do controlador. Tá? São os elementos sensores. Quais são os elementos sensores que vocês enxergam aqui no nosso circuito de comando? Disjuntor é um elemento sensor? Não, é de proteção. Né? Apesar do nosso próximo elemento ser um relé de sobrecarga, ele tem um contato auxiliar. Né? Então, ele é um elemento sensor ou um elemento que seria conectado na entrada do controlador, sim ou não? Sim. Então, aqui, ó, eu tenho o meu relé. Não vou nem botar relé para vocês não confundirem. Contato 95/96, né? Que é um contato. Qual é a indicação que temos aqui nesse contato? É um Epson 1, né? É um. A referência desse contato é normalmente aberto ou normalmente fechado? Normalmente fechado. Normalmente fechado, ou também NC, né? NC. Qual a entrada que nós iremos conectar esse elemento? Na aula passada nós vimos que o nosso controlador tinha quantas entradas? Como é que é a referência de entrada? I. Então, I, vou botar aqui I1, porque o da Siemens, a primeira entrada é o I1. Qual a função desse elemento? Proteger os componentes. Não, Catarine, é a proteção do motor. Os... Proteção do motor, né? Esqueci. Ele protege o motor elétrico. E tem mais um aqui que eu preciso colocar, que é o seu sinal. O sinal. Qual sinal que esse elemento manda para a entrada do seu controlador? Quanto? Thiago disse 1. Quem foi que falou um? Thiago. Um, né, Thiago? Por quê? Por quê, Thiago? Porque é normalmente fechada. Muito bem, Catarina. Então, o sinal é um, porque Eu o pensei contato no é Thiago. fechado. Foi ele que falou. Porque o sinal é um, porque o contato é normalmente fechado. Então, ele está mandando sempre um sinal 1 para a entrada do meu controlador. Ou seja, quando ele atuar, né, esse contato que é normalmente fechado vai o quê? Abrir. E esse sinal vai para quanto? 0. Qual o próximo elemento aqui? Quando abre, ele vai para qual final? Então? Como você está usando aqui, ó, o contato 9596 do relé de sobrecarga, ó, que é um contato normalmente fechado, 9596 do relé de sobrecarga, um contato normalmente fechado, que você vai colocar na primeira entrada do controlador. Você pode botar em qualquer uma, mas a gente está seguindo a sequência de leitura do diagrama. Né? E a função desse elemento é proteção, seu sinal de entrada é 1. Quando ele atuar, ou seja, quando ele identificar uma sobrecarga, esse sinal aqui vai para quanto? 0. Ou seja, o contato que é normalmente fechado, abre, ok? Até que a condição anormal seja restabelecida. Quando a condição anormal for restabelecida, esse sinal volta para 1 ao invés de 0, ok? No caso aí, o 1 é quando está ligado, energizado. E 0 quando está o contato aberto sem ter ligações, é isso? Não é que ele esteja energizado. O sinal é 1 quando ele não está atuado, ok? Quando não há sobrecarga, quando não houve sobrecarga. Quando há sobrecarga, ele atua abrindo o circuito. Quando ele abre o circuito, abre o seu contato, na verdade, né? Quando ele abre o seu contato, ele está mandando um sinal 0. Consequentemente, o circuito abre, né, desenergizando, ó,
o circuito abre, esse contato abre, desenergizando o meu circuito de comando, tá? Consequentemente, todas as ações aqui, após a abertura desse contato, acontecem, né? Desenergizar C1 ou C2, enfim, depende aí em que modo, em que posição de acionamento esteja esse circuito, né? Em que condição de acionamento esteja esse circuito, ou em que etapa esteja o funcionamento desse circuito. Então, primeiro elemento, que seria um elemento sensor, um elemento de entrada do meu controlador, seria o meu relé térmico, tá? Em especial, o seu contato normalmente fechado, cujo sinal ele manda para a minha entrada um sinal igual a 1. Ok? Vamos lá. Qual o outro elemento? É um meu B0. Quem é esse meu? É uma botoeira, né? Então, esse B0 é a minha botoeira. Bota aqui botão, tá? É um botão. Qual é a indicação desse botão? B0, né? B0. Qual é o contato de B0? Normalmente fechado. É um contato normalmente fechado de B0. Qual o sinal que ele manda para mim? Qual é a entrada que nós iremos utilizar? I2. É 2 A sequência seguinte. e 2. I2, né? Qual a função desse contato, dessa botoeira? Desligar. Desligar, né? Qual o sinal que ele manda para minha entrada do controlador? Porque Porque é normalmente fechado. é um contato normalmente fechado, ok? Depois, na sequência, nós temos, vamos seguir sempre, de cima para baixo, da esquerda para a direita, tá? Qual é o nosso elemento seguinte aqui? B1. B1, né? É um botão também, é uma botoeira. Esse é uma botoeira B1. Qual o contato que nós estamos utilizando lá para B1? Normalmente aberto. Normalmente aberto, né? Um contato NA, um contato NO, né? Que seria normal open. Qual seria a entrada que nós conectaríamos esse botão B1? I3. A sequência que seria I3. Qual a função desse botão B1? Ligar. Ligar. E qual o sinal que ele está mandando para a entrada do meu controlador? 0. Tem um negócio que eu queria adicionar aqui que eu lembrei enquanto eu terminava, mas eu esqueci. Mas vamos seguir em frente, que daqui a pouco se eu lembrar, eu volto. Tá? Sim. Vou perguntar aqui, vou botar aqui mais uma tabela, Mais uma coluna. mais uma coluna. Essa coluna aqui vai ser. Deixa eu ver aqui. Vou botar aqui de tipo. Qualquer coisa vocês mudam, se vocês tiverem alguma coisa, né, que seja melhor do que tipo, aí depois vocês me avisam. Vou chamar aqui tipo. Esse tipo vai corresponder à seguinte análise. Que seria o tipo do elemento, tá? Esse elemento aqui, ele é real ou virtual? Tiago disse real. Real, né? Por que real, Thiago? Qual Thiago? Tem dois? McLean. É McLean. Por que você desligou o microfone? É real. Por que real? Ele existe, tá ali, né? É um contato físico. Vou botar aqui, ó. Físico. Ele disse porque é um contato de relé. E tá barulhento lá, por isso que ele desligou o Sim. microfone. Então, o contato de relé, ele é físico, ele existe, ele é real. Ok? E essa botoeira B0? É real ou virtual?
Ele falou que é real também. E vocês não dizem, não? É real, Não, porque é real, porque eu não quero opinar, não, porque eu estou na dúvida. ele existe, tá? É real, porque ele existe, tá? Ele não está vindo de um elemento físico, ó. Isso que não é um contato físico, Catarina. Está vindo lá de um Sim, elemento, está sim. vindo do relé térmico, ó. Um relé térmico. Aqui também, ó, está vindo de uma botoeira, B0, ó. É um elemento físico, ele existe, você vai pegar ele, tá bom? E quando que vai Botoeira. ser virtual, professor? Hã? E quando que vai ser virtual, então? Calma, a gente vai chegar lá. Esse B0 aqui, esse B1 aqui, ó, normalmente fechado, aberto, sua função e seu sinal, ele é real ou é virtual? Real. Por que real? Porque a botoeira de ligar, ela Ele é existe. físico, ele existe, né? E o que seria algo virtual? Eu fiz a pergunta primeiro. Um programa, um Está comando. contido num programa que você sabe que ele existe, mas você não pega nele, tá? A existência é virtual, é a base de um programa, é uma imagem. Por exemplo, quando é que você vê mundo virtual? É um mundo que transpõe a uma realidade, porém ele não existe fisicamente, né? Não é um mundo que você pode pegar, que você vai participar, né? O mundo virtual é um mundo, a internet é um mundo virtual. Você tem um livro virtual, ou seja, existe um livro, conteúdo, mas ele não é papel, você não pega, ele não é físico. É um livro virtual, né? Por isso que tem aí livraria, como é? Estante virtual, né? Você vai ter uma estante lá, que você vai ter vários livros, mas o livro, todos eles são virtuais, entendeu? E real e virtual, a diferença é essa. Real, ele existe, é palpável, tem matéria, é uma matéria, o real, o físico. Né? Já o virtual, não. Ele vai estar dentro de um programa de computador, dentro do seu Android, dentro de uma linha de programação, entendeu? Então a diferença entre real e virtual é essa. O real ele existe fisicamente. E o virtual não existe fisicamente. E existe baseado, dependendo do seu tipo de existência, no nosso caso aqui, é uma linguagem de programação, é uma função dentro do nosso elemento, entendeu? Nosso controlador. Entendido, Catarine? Sim, só essa diferença a gente eu até sei. Eu queria entender nesse circuito o que vinha a ser Calma. virtual. A gente vai chegar lá, tá? Eu já falei alguma coisa nesse sentido na aula passada, não necessariamente que eu tenha dado essa tipifiquei, né? Não que eu tenha tipificado esse elemento, mas a gente vai chegar lá e vocês vão entender, tá bom? Ou vão se lembrar, porque foi algo que eu tenha dito, porém, que eu não classifiquei nem como real, nem como virtual, tá bom? Então, o próximo elemento que nós temos aqui, ó, é o quê? A gente já fez B1, não foi? Que é liga. E o próximo elemento aqui? É intertravamento de C2? Contato auxiliar, 13 e 14. Pronto. O elemento aqui, ó, é um contato auxiliar, ok? Qual a indicação desse contato auxiliar? C2. C2. É um contato auxiliar de C2, ok? Esse contato auxiliar de C2 é um contato normalmente aberto ou fechado? Normalmente fechado. É um contato normalmente fechado. Pronto. Qual é a entrada? Ele é um elemento de entrada do meu controlador? Não tenho certeza. Hein? Eu ouvi você dizer, Catarina, perguntando às outras pessoas. Eu não tenho certeza, mas acho que sim. Quem discorda de Catarina? Bora, Thiago, fala aí. Na aula passada, nós não usamos esse contato, lógico, né? Mas eu comentei, nós não vimos circuito que tivesse intertravamento, mas nós vimos o circuito que tinha a selagem. A selagem eu defini como elemento de entrada de um controlador do CLP.
Então, no caso, é elemento de saída? Não, Catarina. Não se aplica. Ok? Então, eu não Ok. uso. Eu estou identificando o elemento e eu não uso ele, né, na entrada do controlador. Ok? Mas qual é a função dele, Catarina? Intertravamento, né? Intertravamento. Intertravamento. Ok? A função dele é intertravamento. Esse sinal aqui também não se aplica, tá? Sinal, a gente só vai entender como sinal só quando a gente fizer alguma referência a que a gente não vai fazer, acredito que dentro da nossa prática não vai fazer, que, enfim, por vários motivos, mas só se quando a gente estivesse fazendo alguma outra análise. Mas como, ó, a gente está fazendo, qual é a análise que a gente está fazendo aqui? Identificando os elementos que compõem o circuito de comando. Lembra que eu falei que o circuito de comando é o nosso cérebro, é o nosso controlador? Então, a gente está substituindo o nosso controlador aqui, ó, de elementos físicos por elementos. Não tem como o PLC, né? Ele precisa receber sinal, ele precisa emitir sinal. Não tem como ele ser totalmente virtual, né? Mas substituir essa lógica de comando por uma lógica virtual e não uma lógica física. Então, o que eu disse para vocês? Você pegar um elemento, cada elemento só vai entrar em uma das entradas do controlador. Botoeira só entra na 1, não entra na 1, não necessariamente na sequência, tá? Pode entrar em qualquer uma delas. Então, como eu estou usando aquela sequência, eu vou dizer, olha, botoeira só entra na 1, ele não vou botar esse sinal em outra entrada na botoeira, de botoeira B1, por exemplo, não preciso, né? Como também não preciso usar um contato normalmente aberto da botoeira, eu só preciso usar um deles, eu só preciso que uma botoeira, qualquer uma das botoeiras, ou seja, cada uma delas que existe no meu circuito, nesse caso aqui eu tenho duas, que cada uma delas emita qualquer dos sinais para a entrada do meu controlador, só, qualquer uma delas. Se ela tiver dois contatos, não me interessa. Eu só preciso que entre um desses contatos. Perfeito? Anotem essas coisas. Quando eu fizer assim, enfatizar algumas coisas importantes, anote, que eu vou perguntar lá na frente. Tá? Então, minha botoeira, eu não preciso. Se eu tenho 10 contatos da minha botoeira, não me interessa. Tá? Eu só preciso colocar um desses contatos. Se eu tiver 10 contatos da minha botoeira B1, eu não preciso, só preciso que ela mande apenas um contato, seja ele aberto ou fechado, para a minha entrada do controlador. Tá? Só que aqui, para vocês entenderem, eu estou seguindo a regra, eu estou fazendo um paralelo e transpondo isso diretamente. Eu não preciso transpor, mas estou transpondo diretamente. Tá? Então, assim, eu posso usar qualquer um dos meus contatos do meu relé de sobrecarga, mas aqui eu estou mostrando para vocês que a gente vai usar o contato normalmente fechado. Da botoeira, B0 normalmente fechado, do B1 normalmente fechado. Então, contato auxiliar de intertravamento não é elemento sensor. É algum elemento sensor? Não é elemento sensor. Elementos sensores, vocês estão estudando aí, né? Vocês estão fazendo os seus. São elementos que mandam um sinal para a entrada do meu controlador para que ele execute uma ação, ok? Ele mostra o estado do meu processo, tá? Então, esse elemento é um contato auxiliar de C2, normalmente fechado. A entrada, eu não conecto ele à entrada, ele não é um elemento sensor, tá? Principalmente devido à função dele, que é intertravamento, tá? Como ele não é um elemento externo, não é um elemento físico, ele não emite nenhum sinal para a entrada do meu controlador. Ó, ele não emite nenhum sinal para a entrada do meu controlador, né? Mas esse contato auxiliar, normalmente fechado de C2, vai ser um contato virtual. Ok? Na minha lógica lá, você entrou atrasada, não foi, Catarina? Na aula passada? Foi. Então você pode não ter pego assim a essência do que a gente estava discutindo naquela hora, tá? Então, ó, esse contato aqui, ó, já vem aí uma das vantagens do PLC. Você não tem a necessidade você diminui a quantidade de ligações necessárias na entrada do seu controlador. Você
as conexões físicas, conexão de fio, né? Você diminui. Mas ainda assim, você vai precisar de uma botoeira, você vai precisar de um relé de sobrecarga, desde que o seu PLC não aceite esse sinal, não receba esse sinal, né? Ou seja, alguns dispositivos físicos, que são os elementos sensores, precisarão estar na entrada do controlador para que ele possa verificar o estado da variável, tá? E aqui, ó, esse nosso elemento aqui, ó, que é o contator, lembra que eu denominei no semestre passado como sinal de saída? Eu disse para vocês que, sendo o sinal de saída, nós, então, a automação 2 facilitaria um entendimento sobre os dispositivos atuadores e atuadores e sensores. Então, esse aqui é o meu sinal de saída do comando, que é o sinal que vai mandar o meu elemento final de controle, né? O meu atuador vai mudar o estado do meu atuador, né? Então, esse aqui, ó, é o meu dispositivo. Aqui, eu vou botar aqui, ó. Eu botei circuito de força, mas a gente vai analisar só o circuito de comando, tá? Circuito de força não tem porquê analisar, porque ele não tem elementos de entrada, né? Então, aqui são os meus dispositivos relacionados a comando, né? Quando eu analiso meu circuito de saída, quando eu analiso o meu circuito de saída, primeiro, assim, essa relação de sinal também existe, tá? Mas vamos analisar aqui o de força também. Porque aqui é o nosso comando, que vou chamar aqui, ó, de entradas do meu PLC, tá? E mais diretamente, não é que seja essa relação toda, não, porque não há necessidade, mas vou colocar aqui. Mas como sinais de saída, eu vou colocar como sendo o meu circuito de força, tá? Então, aqui, ó, esse aqui são os nossos sinais de saída, C1 e C2. Eu vou colocar aqui como saída. Quando você coloca lá no PLC, nós vamos ter as nossas saídas virtuais, né? Só que aqui eu estou representando as entradas físicas, tá? Professor, mas você colocou auxiliar aqui, ó, e ela não é uma entrada física, mas eu preciso relacionar, uma vez que criou dúvidas com vocês, tá? Uma outra coisa importante também aqui, ó, vamos parar aqui nesse circuito, depois a gente analisa isso aqui, é o que eu falei na aula passada, com relação a esse contato auxiliar aqui, ó. Esse contato auxiliar, ó, esse aqui é um contato auxiliar também. Esse contato auxiliar é de quem? C1. De C1, né? Contato auxiliar de C1. Esse contato auxiliar é normalmente aberto ou fechado? Aberto. Normalmente aberto, ó. Contato normalmente aberto, C1. Como eu disse para vocês, né? O que seria... no presencial eu faço totalmente diferente. A gente descreve o processo, a gente precisa descrever o processo para que, neste momento aqui, as coisas estejam muito bem alinhadas, né? Esse é o meu contato auxiliar, ou seja, a lógica sequencial. Quando você conecta todos os dispositivos sensores na entrada e todos os atuadores na saída, tudo que o PLC vai executar vai estar dentro dessa lógica. Essa lógica é dentro a lógica, a linguagem utilizada é a linguagem de contato. A linguagem de contato é a mesma linguagem de comando. Por isso que eu estou trabalhando com vocês em linguagem de comando, separando os elementos e construindo, analisando cada elemento em separado, construindo na mente de vocês a essência, a lógica de como isso funciona, tá? Então, assim, intertravamento, selagem, qualquer tipo de segurança não vai ser realizada por ligações físicas, e sim dentro da lógica do circuito, dentro da lógica que nós iremos montar, que nós estamos montando,
que é igualzinha, por isso que eu estou trazendo aqui, está sendo um paralelo com o diagrama de partida direta com reversão. Então, aqui, ó, esse elemento aqui, esse C1 normalmente aberto, é um contato auxiliar de C1, normalmente aberto, não se aplica, não é um elemento para entrada do controlador, uma vez que ele baseia, a função dele está diretamente ligada a uma lógica de funcionamento do circuito. A sua função é selagem ou selo, né? Selagem ou selo. O sinal também não se aplica, né? Porque a gente está analisando a entrada física, tá? Entrada física, trazendo um paralelo direto aqui com o nosso circuito de comando. E qual é o tipo? O tipo é importante saber que quando você for montar a lógica, esse contato ele vai ser representado no seu diagrama, mas é um contato virtual, ok? Então, ó, quando você chega aqui no elemento de saída, nós vimos aqui o C1, ó, meu elemento de saída de comando. Meus elementos de saída de comando serão os meus dispositivos de saída do controlador. Então, assim, para eu saber quais são os meus dispositivos de saída, vou botar aqui, ó, física, porque existe saída virtual, que a gente vai ver lá na frente, né? Se a gente avançar na lógica, para utilizar a saída virtual, a gente precisa avançar na lógica. Então, vamos identificar esses dispositivos de saída física. Qual é o meu processo? Acionamento de partida direta com reversão. Quais são os elementos que modificam meu sentido de rotação do motor elétrico, que é o meu processo? Os meus contatores C1 e C2. Ah, meu Deus do céu. Se eu não abrir a porta, o cachorro fica batendo na porta, vocês acreditam? Chega para lá. Vem para lá, pai. Se não me machucar. Então, quais são os meus elementos de saída? São os elementos que vão modificar o meu processo, né? Esses elementos estarão também representados na minha lógica ladder. Eu não disse a vocês que isso aqui é o meu controlador, eles estarão representados. Só que, para que a gente possa visualizar de maneira mais prática quais são os nossos dispositivos de saída, a gente precisa conhecer o processo. E o nosso processo aqui é de acionamento de motor através de duas chaves. Então, as nossas saídas aqui, ó, serão as chaves C1 e C2, ó, que é o contator 1 e o contator 2. Eu nem vou colocar C1, o contator. Podia ser uma válvula, podia ser um cilindro. Mas o nosso processo aqui, ele é um contator C1, C2. São dispositivos, o quê? Virtuais ou físicos? Físicos. Físicos, né? Não tem referência de contato, né? Está falando de contator. Não há referência. Eu não vou tirar essa coluna, porque eu vou tirar essa coluna, para você. Não sei, não vou tirar porque não há necessidade de tirar, mas não se aplica aqui, né? Como também aqui não se aplica. Tá? Por quê? Aí só avançando na lógica, eu vou mostrar para vocês, não vou adiantar, porque aí termina confundindo as coisas. Mas, enfim, saída. Qual a saída que eu vou utilizar aqui para o meu contator 1? Qual foi a saída que a gente indicou aula passada? Vocês precisam anotar. Se vocês não assistem de novo e não conseguem pegar na primeira vez que é visto, vocês precisam anotar. Eu não posso simplesmente chegar aqui, ó, botar aqui, ó, a saída é Q1, aí você fica, por que Q1, professor? Porque não lembra, a saída aqui é Q2, né? A gente viu isso aula passada. Então, aqui, ó, Q2, Q1, Q2. Então, a gente viu quando a gente montou o nosso circuito, que saída para o PLC que nós estamos utilizando é Q1 e entrada é I. Entrada é I, saída é Q. Existem controladores de outras marcas, CLP de outra marca, utiliza Y como saída, X como entrada. Aí depende muito do fabricante, tá bom? Mas boa parte deles aí, pelo menos alguns deles aí que eu já tive contato, a entrada é I ou X e a saída é Y ou Q, né?
Qual é a função desse contator 1? Você está falando das bobinas, não, né? É o quê, Catarina? É porque eu estava analisando quando o senhor ainda estava descendo aí, depois de intertravamento, tinha bobina. É esse que o senhor está Não, avaliando? estou analisando aqui o de força. Ó, saída, física, força, né? Aí eu mostrei aqui contator 1, contator 2. Aí estou Ah, já é do mostrando lado de cá, entendi. ação, contato, saída. Porque assim, entrada física, saída física do meu controlador lógico programável, hein? Porque a gente viu isso na aula passada, entendeu? Entradas e saída do controlador, a gente viu um circuito de partida direta e a gente conectou esses dispositivos na entrada e na saída, tá? E qual a função desse aqui? Desse C1? Rotação do motor sentido horário. Sentido horário. Foi que respondeu? Heitor, né? Foi por isso que eu pedi que vocês estudassem. Estou aqui para mostrar para vocês. Isso aqui vocês precisam entender o processo. A gente viu o processo por quê? Porque vocês precisam entender, saber o que é, como ele funciona. Professor, por que você usa esse circuito de comando? Porque se for usar um processo, vai dar um baratinho, não vai estar na cabeça de vocês. Então, eu estou usando um processo que, teoricamente, já era para vocês saberem e dominarem, porque isso aí, gente, é o que vai separar você do seu estágio para você achar que o problema é do mundo e não do seu, que você não conseguiu um estágio. Né? Porque comandos elétricos vai cair, não tem jeito. Ah, não caiu na prova, mas o cara da área lá, se tiver motor, que normalmente tem 99, 90, sei lá, tem motor elétrico. Se o cara não der, vai ter lá um atuador tal, mas o cara pode não ter muito circuito desse partida, mas vai chegar um momento que ele vai pedir a você que você saiba como montar esses circuitos, né? Se não for na entrevista. Então, assim, como eu não conheço todo tipo de fábrica, né? Mas se você vai trabalhar em um shopping, o cara vai querer que você saiba isso, que tem muito acionamento lá. Se você vai trabalhar com refrigeração, é a mesma coisa. É partida direta, é partida extra-triângulo, é partida chave compensadora. Ah, professor, mas a moderna. Sim, mas tem lugares que não são modernos, não tem software start, não tem inversor para acionar esses equipamentos. Tem muitos inversores que estão dando muito problema em refrigeração, os caras estão tirando, porque é um equipamento muito caro, manutenção cara e dá defeito, entendeu? Então, assim, apesar da tecnologia existir, não ache que isso aí é o básico que vai ter em qualquer lugar do mundo, vai ter isso daí, tá bom? Então, esse primeiro aqui, ó, é o contator C1, ele gira o motor no sentido horário, o sinal não se aplica, e o tipo é físico. Então, ó, a gente está analisando o circuito de força ou de carga. Físico. Esse segundo aqui, ó, é o C2, gira o motor no sentido anti-horário. O sinal também não se aplica, né? Nessa análise eu não me arriscaria. E a saída é física também. Físico. Ok? Pronto. Então, já temos aqui, para o nosso circuito que nós iremos montar, os dispositivos que estarão conectados na entrada do controlador e os dispositivos que serão ligados à saída do controlador. Ok? Então, vou colocar aqui, ó, vou incrementar um elemento lâmpada verde e lâmpada vermelha. Aurelino, qual a função da lâmpada verde no comando, Aurelino? Vou chamar a verde de H1, vou chamar a vermelha de H2. Contato não se aplica. Saída. A lâmpada verde vai estar aqui, saída Q3, a lâmpada vermelha Q4. Qual a função da lâmpada vermelha? Lâmpada verde, Aurelino. Sinal não se aplica. E essas lâmpadas são lâmpadas com a saída física. Lâmpada verde, desligado. Lâmpada vermelha,
ligado. Ok? Então, teremos quantas... Não seria o contrário, não, só? Não, Vermelho é desligado? é o inverso de botoeira. Porque Ah, ok. verde identifica que o comando está desligado. Para o eletricista, né? Para o eletricista, não mexer naquela... Ele pode mexer naquele comando, entendeu? Vermelho, o equipamento está funcionando, está ligado. Então, ele não pode mexer naquele troço ali, não. Tá vermelho para ele, não toque. Porque o processo está rodando, entendeu? E o verde significa que aquele motor não está sendo usado, aquele comando está desligado e que ele pode ir lá, desligar o disjuntor geral e meter brasa lá na manutenção dele. Ok? Entendido, Catarina? É o inverso de botoeira. Tá? Entendi, professor. Obrigado. Pronto, então temos aí, ó. Qual é o tipo de PLC? Como é que eu vou escolher esse PLC? Qual o PLC que eu vou usar? Eu vou usar um PLC que tenha, no mínimo, entrada, saída. Ele tem que ter, no mínimo, uma, duas, três entradas e, no mínimo, uma, duas, três, quatro saídas. Não é isso? Então, o PLC que nós iremos utilizar é um PLC que precisa ter, no mínimo, três entradas, ó. O relé, o botão liga, o botão desliga. E, no mínimo, três saídas, que é o botão oh, que são os dois contatores e as lâmpadas. Então, vamos montar aqui no card de cima esse circuito. Então, ó, pronto, vamos lá. Então, conforme a gente viu na aula passada, vamos montar aqui este circuito. Então, vou separar logo esses elementos, para que a gente não ficar correndo lá na barra de menu. Então, quais são os elementos que eu preciso aí? Quantas botoeiras? Vamos lá, um contato normalmente fechado, ó. Contato normalmente fechado do relé térmico. Contato. Então, automáticos e disjuntores. Não, aqui. Não, é botoeiras. Botoeiras, botão de acionamento. Aqui são os contatos do relé térmico. É um contato normalmente fechado do relé térmico, tá? Eu vou chamá-lo de quê? De E2. O nosso E2. Epson 2. Eu vou usar o que o 95, o 96, que já está aqui. O outro elemento é uma botoeira B0, normalmente fechada, e uma botoeira B1, normalmente B0 fechada, e uma botoeira normalmente aberta B1. Eu vou aqui, ó. Botoeira normalmente aberta B1, botoeira normalmente fechada B0. Então, ó, B0, desliga, B1, liga, liga. Depois, B0, meu relé, meu B0, meu B1. Relé B0, B1. Depois eu tenho minha saída de comando, né, que seria o meu contator 1, minha bobina do contator 1. Então eu tenho uma, duas bobinas, né, que é C1 e C2. Essa C2 é anti, a C1 é hora, seria de horário,
Eu tenho aqui meu relé térmico. Vou botar aqui, ó, térmico. Meu relé térmico, tem minha botoeira de desliga. Minha saída de comando que é C1, minha saída de comando que é C2. E tenho aqui, ó, meu B2, que é o meu outro botão, né? Então, tem aqui o meu B2, contato normalmente aberto. E vem aqui, ó, B2, ela gira no sentido anti. Então, vou botar aqui embaixo, ó, já que ela liga, vou botar aqui, ó, horário. Tá? Então, B1 aciona C1, que é o sentido horário. B2 aciona C2, sentido anti-horário. Só que isso aqui eu não preciso disso aqui. Preciso. Pronto. Já me situei agora. Eu já tinha me perdido aqui no que nós estávamos fazendo. Então, pronto. Ao invés de montar a lógica de contato, utilizando o contator, eu vou montar um controlador lógico programável. Então, eu venho aqui, ó, acho que é I/O, em input e output, eu vou escolher aqui, ó, meu controlador lógico programável. Tem aqui, ó, módulo lógico. Então, eu tenho aqui, ó, é o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro, 12º, 13º, 15º botão aqui da minha barra de menu intermediária. Cliquei, venho aqui, ó, nessa terceiro botão, ó, primeira entradas, aqui esqueça esse aqui. Depois, se der tempo, a gente vê isso daí. Aqui é o módulo lógico, que é o nosso controlador lógico programado, tá? Pena que não dá para diminuir, ele só aparece desse tamanho gigante. O que a gente vai fazer agora? Vai conectar esses dispositivos nas entradas, né? Todos esses elementos de entrada e esses elementos de saída. Então, ó, nossas bobinas contatores são dispositivos de saída. Vamos conectar logo aqui, deixar eles aqui. Né? Q1 e Q2. Q1, ó, deixa eu aumentar aqui para deixar mais alinhadinho possível. Q1 e Q2, tá? E agora vamos inserir aqui, ó, os nossos elementos de entrada, ó. Tá aqui descrito na nossa tabela, ó. Esses três aqui, ok? Vamos lá. O meu é 2, seria o meu relé térmico, está conectado em que entrada do controlador? Entrada 1. Então, vou ter que fazer a conexão dele aqui, ó. Na entrada 1. Meu é 2 na entrada 1. Depois, eu tenho o meu B0 na entrada 2. B0. Meu B0 na entrada 2. Meu B1 na entrada. Deixa eu mudar a configuração aqui. Na entrada 3 e o M2 na entrada virtual. Não tem como eu diminuir. Vou chegar aqui um pouquinho mais para baixo.
para dar espaço suficiente aqui para não ficar embolado aqui. Ah, posso girar também, né? Posso girar. Acho que eu vou girar esse aqui. Então, girar são esses botões aqui em cima, abaixo de ajuda, ó. Tem girar para a esquerda. E venho aqui, ó. Eu vou girar, que talvez funcione melhor. Deixa eu girar para a esquerda aqui para ver se melhora. Melhora não. A entrada 3, deixa eu ver aqui. Tá, beleza aí, né? Eu não sei como organizar isso, mas pronto. Cada elemento desse vai estar na entrada do meu controlador. Só que agora não vai dar certo girar esse aqui, não. Deixa eu botar na posição correta. 4, 3, 2. Então agora eu vou precisar alimentar o meu controlador, né? Através da entrada P1 e P2. Isso a gente viu na aula passada. Então aqui, ó, fonte. Vou precisar de uma fase e de um neutro. Vou botar linha, né? Vou botar aqui uma fase e um neutro. Essa fase neutra eu vou estipular que é aquela 220 volts. Fase barra neutro. 220 volts, fase neutra. Vou fazer as conexões elétricas, né? Fase em P1. Fase em P1 e neutro em P2. Vamos ver se ele energizou. Vou aqui simular. Energizou, tá vendo? Ele já ligou aqui, ó. Ele já ligou aqui o IHM, mostrando o estado de cada entrada. Esse controlador ele tem 8 entradas, 8 entradas digitais e 4 saídas digitais. Então, nos atende, porque no nosso acionamento nós precisamos de 4 saídas digital e 3, no mínimo, 3 entradas digital. Então, voltando aqui para a nossa ligação, tá beleza aí, ó. Nosso PLC está funcionando, está energizado. Agora eu vou conectar as entradas do meu controlador. Vou subir um pouquinho aqui essa fonte para poder derivar para esses elementos aqui, tá? Então, aqui. Então, na verdade, eu preciso derivar só a fase, né? Porque o retorno aqui vai ser com esse mesmo neutro. Então, eu vou ligar aqui, ó, cada elemento na sua respectiva entrada. Então, aqui, ó, o relé 95 e 96 na entrada 1, o B0 na entrada 2, o B1 na entrada 3 e o B2 na entrada 4. O B2 na entrada 4. E eu vou derivar aqui as conexões. Eu vou passar aqui um fase. Isso aqui não vai dar certo. Vou passar esse elemento fase aqui, que ele vai abraçar não só a entrada 4, mas também a entrada 3, a entrada 2 e a entrada 1. E entrada 1. Pronto. Já tenho meus elementos conectados à entrada do meu controlador, né? E agora ele vai ter sinal. Quando eu ligar o IHM, ele vai aparecer aqui
aqueles nossos status, ó, nosso sinal. Se o sinal for fechado, vai receber 1. Se o sinal for aberto, vai receber 0. Então, vamos lá. Ó. Vou energizar aqui, ó, que é mandar rodar. Pronto. Ah, que eu esqueci aqui a entrada 2. Pronto. Quando eu mandar meu PLC rodar, ó, todos os elementos que mandam o sinal 1 estarão ativos aqui no IHM, ó, que é o 1, na entrada 1, na entrada 2, ó. A entrada 3, o sinal é 0, porque o contato é normalmente aberto. Normalmente aberto, ó. Entrada 1, sinal 1. Entrada 2, sinal 1. Entrada 3, 0. Entrada 4, a gente não... Ah, a gente está usando a 4 aqui, eu terminei colocando na 4, né? Entrada 4 também 0, mas eu vou modificar aqui, porque a gente vai usar a 3, né? Que é... Ah, não, tá faltando um, é a 4. E tem a 3 aqui, ó. Pronto. Então, aqui estão meus elementos conectados à entrada do controlador. Então, assim, eu vou colocar aqui uns botões para facilitar, para não ficar mexendo aqui, porque aqui terminou ficando um pouquinho embolado. Eu vou colocar aqui meus sinais das botoeiras através desse botão pulsador aqui, ó. Botão pulsador, botar o S1, ou B1, ou B0, B1 e B2. Então, aqui é o meu B0, ó, B0. Esse aqui é o meu B1. E esse aqui é o meu B2. B0, como ele é de desligar, é vermelho. B1 é ligar, é vermelho. B2 eu vou colocar um azul para simbolizar sentido reverso. Tá? Pronto. Então, todas as vezes que eu manipular esses contatos, abrindo ou fechando, esses sinais vão mudar aqui, ó, na entrada do meu controlador. Tá? Então, meu B0 está entrando aonde? Meu B0 está entrando na entrada 2. Então, ó, quando eu pressiono o B0, o contato abre, o sinal da entrada muda de 1 para 0. Na entrada 3, que eu tenho meu B1, quando eu pressiono, o sinal sai de 0 para 1, sinalizando aqui, ó, na entrada 3, a variação do sinal de 0 para 1. Meu B2 também, o contato é normalmente aberto, ó. Quando eu pressiono B2, o sinal sai de 0 para 1 e meu PLC está reconhecendo todos os 4 sinais de entrada do meu controlador. Eu vou adicionar aqui a tabela, porque, na verdade, eu terminei não concluindo a análise geral do circuito de acionamento partida direta com reversão, mas vou botar aqui, ó, botão B2, normalmente aberto, entrada I4. Mas não precisa, vocês conhecem o circuito de comando, né? O circuito de acionamento de partida direta com reversão. Isso aqui, ó, é horário. Eu esqueci de colocar horário. E aqui é o sentido anti-horário, né? Então, o botão de liga do sentido horário, o botão de liga do sentido anti-horário. Sinal não se aplica, continua. Aqui é uma saída física, né? Um tipo físico. E como é um contato normalmente aberto, o sinal é 0. Tá? Então, aqui seria entradas físicas, partida, reversora, simples ou lenta, ok? Saídas física, partida, reversora, simples ou lenta. Pronto. Então, temos aqui as entradas, já foram devidamente testadas, estão funcionando ok, ó, pressiono, está tudo conectado.
E agora vamos aqui, ó, conectar, energizar as bobinas de saída, né? Então, temos aqui o nosso... Deixa eu parar aqui a simulação. Temos aqui as conexões elétricas da minha saída. Deixa eu posicionar de maneira correta aqui. Ele tem que estar bem alinhadinho aqui, ó, com o 2, ó, com esse parafuso aqui, ó. Alinhado com o 2 e alinhado com o 2. Aí você vem aqui, faz a conexão elétrica, ó, no 2, ó, para o A1 da bobina, o 2 para o A1 da bobina. Isso aqui é tudo físico, tá? Físico, físico. Nós estamos realizando as ligações físicas. Então, aqui eu venho com minha fase, que vai ter uma das suas entradas, o 1 de Q1 e o 1 de Q2. Então, alimentei... Esse aqui é um relézinho lá dentro, tá? Um relé igualzinho a um contator, um relé de estado... contato seco, né? Não tem alimentação. Deixa eu tirar aqui, porque eu não usei a cor correta do retorno. Então, vamos aqui usar o azulzinho, né? Então, meu retorno aqui, ó. Pronto. Então, o que, é que vai acontecer aqui? Pronto, meus dispositivos de entrada e meus dispositivos de saída já estão conectados ao meu controlador. Então, ó, quando eu simular, não vai acontecer nada. Vai variar as entradas, tá vendo? Vai variar as entradas, mas a saída não vai acontecer nada. Ó, as saídas aqui ainda em 0, ó. Quando a saída está em 1, aqui está ligado, aqui está ligado, aqui está ligado, aqui está ligado. Então, eu estou manipulando aqui minhas botoeiras, liga e desliga, e não está acontecendo absolutamente nada. Então, eu preciso inserir lá no meu controlador as instruções, o programa. E qual é a linguagem que eu utilizo para inserir essas instruções desse programa? A linguagem LEDER, né? A linguagem LEDER é a mesma linguagem de contato de contator, só muda a simbologia e algumas coisinhas que a gente termina e alguns conceitos que são adicionados, né? Que facilitam. Então, qual a linguagem que eu vou utilizar? É essa que a gente vai montar, que é o LEDER. Então, para montar a linguagem LEDER, nós temos que vir aqui, ó. Primeiro de tudo, inserir no nosso... É como se a gente estivesse montando um circuito virtual, digamos assim, ó. Temos aqui o positivo desse circuito virtual e temos um negativo aqui desse circuito virtual. Esse positivo e negativo está aqui ainda, ó, em LEDER, que é a linguagem que nós estamos utilizando para programar o nosso controlador lógico programável, ok? Eu posso chamar aqui, ó, de F1, né? E aqui posso chamar de neutro, tá? Então a ideia é que você monte um circuito utilizando lógica de contato para acionar esses elementos aqui. A linguagem que o controlador vai entender que você deve inserir nele é a linguagem LED. Então eu coloco aqui, ó, uma barra imaginária como se fosse uma barra de distribuição da minha fase e outra barra imaginária como se fosse uma barra de distribuição do meu neutro. Então, todos esses elementos aqui, ó, eu vou representar aqui de maneira igualzinha, ó. Contato normalmente fechado do meu relé de sobrecarga. Então, eu venho aqui, ó, em linguagem LEDER. Cadê? Linguagem LEDER. Eu vou ter aqui, ó, contatos normalmente abertos, contatos normalmente fechados, ó. E o nosso primeiro elemento é um contato normalmente fechado, ó. Contato normalmente fechado, cujo sinal que ele manda para a entrada do meu controlador é o sinal 1. Então, vemos aqui, ó, contato normalmente fechado. Esse contato normalmente fechado
Dando 2 cliques, é o 95/96, que é o relé. É isso? Vocês estão acompanhando aí? É o nosso relé. Na sequência, ó a sequência aqui. E o relé. Na sequência tem o meu B0, ó. Quem é meu B0? Contato normalmente fechado no meu B0. Temos aqui o contato normalmente fechado. Está em série ou paralelo? Em série, ó. Contato normalmente fechado do relé em série com contato normalmente fechado de B0. Contato normalmente fechado de B0. A função dele é desliga, ó. Desliga. Isso aparece, ó, quando a gente mostra. E o outro seria o quê? Contato normalmente aberto, ó. Contato normalmente aberto, que é a entrada aí 3, que é... Ah, tem que botar aqui, ó, desculpa, eu errei aqui, ó. Eu errei aqui, ó. Aqui é I1, não, é I1. Aqui, não, aqui é I1, I1, que é o meu relé. Aqui é I2, I2, que é o meu desliga, tá? Na sequência, eu tenho o que aqui depois do I2? Eu tenho o meu I3, que é o meu normalmente fechar, aberto de B1, ó. Normalmente aberto de B1. Eu venho aqui, ó, normalmente aberto. Tá em série ou paralelo? Em série, né? Aqui, ó. Tá em série ou paralelo? Em série, ó. Em série com B0. Depois de B1, eu tenho o quê? Um contato normalmente fechado de C2 em série. Seria um contato virtual. Então, aqui, ó, contato normalmente fechado de C2, que é o nosso intertravamento. Esse aqui é um contato normalmente aberto de B1, né? Que é na função, no sentido horário. Aqui é um contato normalmente fechado de C2, ó. Contato normalmente fechado de C2, que é o intertravamento. E depois dele temos o quê? A saída C1, que é a minha saída de comando, que eu vou representar por esse aqui, ó, que representa uma bobina, né? Que aqui está até em inglês, não sei porque ele não traduziu, que é o Assigne. Assigne. É, Assigne. Uma coisa assim. Que seria coil, alguns podem chamar de coil também, né? Que seria a bobina, tá? Então, aqui, ó, a minha saída. Aí, ó, você vem aqui, ó, qual é a minha saída? 1, que é o meu Q1, ok? Que eu vou botar aqui, ó, horário. Se vocês não fizerem isso, eles não vão entender que essa saída aqui, ó, corresponde a essa saída, tá? E o que faltou aqui, apenas nosso contato paralelo aqui, ó, que seria a minha selagem, paralelo com B2. Ó. Então, quem é B2 aqui, ó? B2 é esse aqui, ou B1, né? Tô B2, não tem B2 não, meu. Então, tem aqui um contato paralelo, que é normalmente o quê? Contato paralelo, ó, contato auxiliar que é paralelo, normalmente, não, mito. Contato paralelo de C1, normalmente aberto, que é a selagem, né? Então, a selagem, eu posso fazer uma selagem virtual aqui, ó. Cadê? Pronto. E esse é da saída o quê? Q1. Então, você não precisa fazer a conexão elétrica, física, para realizar a selagem. Você pode fazer de maneira virtual, através das conexões dos elementos, tá? Vou dar uma reorganizada aqui, para ver se fica um pouquinho melhor. Enfim. Agora, só vamos aqui, ó, fazer as conexões elétricas. Vem aqui, ó.
esse liga a esse fictício condutor fase, você liga os dispositivos virtuais aqui, os contatos virtuais que representam os dispositivos, e pronto. Vamos testar aqui, porque eu posso ter cometido algum erro, até de conexão, ou tem alguma coisa aí que eu posso estar errando. Então vamos simular primeiro para depois verificar, tá? Então pronto aqui, ó. Já resolvi aqui. Repare, quando o sinal for 1, ó, na entrada 1 e na entrada 2, ele já fechou aqui, ó. Ele já está mostrando que aqui o sinal é 1, ó. Como aqui é um contato normalmente fechado, ele já está mostrando aqui, ó, que aqui o sinal é 1. Ele está dando passagem aqui. Ele está dando passagem aqui até aqui. E esse contato está dando passagem também, ou seja, ele está fechado, está no seu estado natural. Quando eu pressionar B1, aqui, ó, vai acender, que é minha entrada 3, ó, e ele vai fechar aqui e vai terminar acionando a saída Q1, ó. Provavelmente aqui deve acender. Eu não sei, na hora passada não acendeu, não foi? Talvez ele não acenda mesmo, não sei. Mas aqui, ó, pronto, funcionou. A saída Q1 está ativa, tá? Ah, é, porque aqui como é um circuito de comando, eu teria, talvez se eu colocar aqui uma saída aqui, um contator aqui no circuito de força, ele funcione. Então, para que eu possa desligar essa saída Q1, eu venho aqui perto do B0 e na aula passada também não funcionou, não foi, gente? Mas por que esse negócio não funcionou? Agora que eu me lembrei que teve esse... Por que ele não funcionou apertando B0? Deixa eu botar o circuito. Professor, o senhor está usando a referência I2 para B0. Aí ele está apenas fazendo ligação com o controlador lógico. Quando o Aí, senhor usa o de B0, B1, ele funciona, porque o senhor aciona o botão, então B1 ele vai fazer menção ao botão. mas aqui não é o 2, ó, tá vendo B0? É Sim, 2. então por que o senhor não coloca em B1, não coloca I2, I3, sei lá, ou I3, por exemplo? Aí ele não vai entender. Entendi. Entendi. Desculpe. Eu errei. Tá errado mesmo. Você entendi agora, Catarina. Obrigado pela. Muito bem observado. Então aqui é B0, né? Não precisa. Realmente foi uma coisa que eu não entendi no K de cima, tá? Aqui eu chamei de quê? De E2. E2, eu acho. Hum. Muito bem, Catarina. Muito obrigado pela observação. Cometi o mesmo erro. Mas, na verdade, na aula passada foi a primeira vez que eu fiz isso no card de cima. Quando eu fiz acompanhando um tutorial, e esse tutorial eu não consegui entender muito bem. E mostrando para vocês na aula passada, que foi o que eu percebi que eu podia fazer. Só que é o seguinte, o controlador lógico programado não funciona exatamente como esse negócio está aí, não. Tá bom? Mas, enfim. Mas aqui, a questão da lógica ladder, para a gente estar aqui, a gente está traçando um paralelo da lógica de comando, ó, lógica de comando, com a lógica ladder, tá? Então aqui tá ok, ó. Apertei B1, aciono Q1. Agora ele não está se comunicando com o PLC. C1, seguindo aí a orientação de Catarina, bem lembrado. Acho que agora vai. Não foi, tá vendo? Não faz diferença.
Então, professor, na hora das botoeiras, em vez de colocar B0, B1, B2, coloca os das entradas do PLC. Não, mas funcionou, Catarina. Só funcionou da maneira que você falou antes. Ó, aqui não é B1, aqui não está escrito B1, ó. Ela funciona, tá vendo? Ó, não estava funcionando antes, porque aqui, ó, eu tinha colocado a entrada, que foi I2. Agora vai funcionar, ó. Você repare que aqui vai apagar, ó. Tá vendo? Agora tá ok, compreende? O E2, por É porque exemplo, eu tinha entendido que o senhor falou que não estava tendo comunicação com o PLC. mas está tendo. O que não está é essa saída aqui. Eu também não sei se ele acende a saída aqui, por isso que eu ia montar um circuito de força aqui, para saber. Mas aí eu testo depois da aula, tá? Mas o importante é o seguinte, é mostrar para vocês a lógica lá, né? Como funciona o PLC, tá? O que não aconteceu, é que eu não sei também se acontece, é que ao pressionar B1 aqui, ó, ao pressionar B1, eu aciono a saída Q1, ó, tá vendo? E eu não sei se aqui acende, tá? Mas existe conexão e tá ok, porque ele numerou aqui, ó. Então tá ok, provavelmente ele pode não acender. O que talvez tenha faltado é eu colocar um circuito de força para ver se eu associar esse C1 ao circuito de força. Eu vou fazer aqui rapidinho, é muito rápido isso. Deixa eu ver aqui. Trifásico, um motor de 3 terminais e um contator trifásico. Esse contator vai ser o meu C1, não precisa de mais nada. Pronto, vamos ver se aqui ele vai funcionar. Então eu pressiono B1, não funcionou, tá vendo? Então tem algum detalhe aí que eu vou ver depois nos tutoriais da vida aí, porque que ele não funcionou. Ah, peraí. O PLC não funciona assim, por isso que eu me confundo, entendeu, gente? Não é assim muito bem que ele funciona, não. Aqui é uma ferramenta didática que vai mostrar para vocês com muita clareza. É assim, aqui, ó, ele vai funcionar agora, tá vendo? Ou seja, aqui não acende mesmo, tá? Eu tenho que fazer referência aqui não à saída, porque quando você programa um PLC, quando você não faz referência aos elementos no programa, aqui você faz referência às entradas. Então, o que eu posso fazer é inverter. Na verdade, eu tenho que inverter aqui. Ó. Eu não usei essa ferramenta no semestre passado, tá? Eu usei outra. E aqui eu posso fazer o seguinte, ó, em vez de botar a função, eu coloco a entrada. Para vocês entenderem que quando vocês forem programar o PLC, vocês vão ter que... O que vai aparecer para você, invariavelmente, são essas entradas, compreende? Essas entradas vão ter que aparecer no seu programa. Não pode, senão ela não foge, tá? Então aqui, ó, vou colocar aqui uma entrada aí, 4, né? É o nosso B1 e 3, né? E 3. E aqui, pronto. Agora sim eu posso dizer que está mais ou menos como acontece. Está de maneira invertida. Por exemplo, aqui, ó, é saída. A gente não representa nenhum programa de configuração de PLC. Você coloca aqui, ó, C1, você coloca em cima, você tem a saída, que é a Q1, compreende? Então aqui vai funcionar porque embaixo é só um nome, está invertido aqui. Então agora eu entendi como é que a ferramenta tem funcionado, funciona para isso. Tanto é aqui as minhas entradas as I2 e 3. E 3, né? E 4 seria a de liga, né? No sentido anti-horário. Então quando eu pressiono aqui, esse contato fecha, aciona C1. Beleza, ó. Top. Agora minha cabeça não confunde mais. Aí vem aqui, ó, aperta B0, desligou. Então vamos acionar aqui o C2, né?
É só é meio que duplicar quase que isso aqui. Então, eu posso trazer daqui, ó, um contato normalmente fechado, um contato normalmente aberto, ó, de B2, contato normalmente aberto de B2, um contato normalmente aberto da saída C2, ó. Então, aqui é o meu B2, B2, B2 a entrada é I4, só para vocês não esquecerem, tem que ter essas referências de entrada, né? Aqui ele vai deixar porque aqui é a minha saída C2, minha saída C2, aqui é selagem também, né? Eu vou botar selo, lá botei seller, né? Mas é selo, aqui é selo, selo. Depois eu tenho um intertravamento com C1, ó. É um contato normalmente fechado. Vou botar bem alinhadinho aqui de C1, ó. C1. E esse é o intertravamento com C2. Intertravamento com C2. E a minha saída C2. C2. Eu vou colocar aqui, ó. Minha saída Q2. Ok? Pronto. Fazer só as conexões elétricas aqui. Então eu ligo aqui, ó. Depois vocês observam direitinho, é igualzinho a esse aqui, tá vendo? Ó, derivação depois de B0, ó. B0, derivação igualzinho, não muda absolutamente nada. Então vamos testar aqui. Apertei B1, ó. Se eu apertar B2, por conta do intertravamento que agora abriu, ó. Repare que não está dando passagem, ele apaga, ó. Apertei, ó. Não acontece nada no B2. Porque aqui está aberto. Fico pressionar B0 e venho aqui B2, está funcionando. Só que aqui eu precisava fazer o circuito de força, tá? Que eu não fiz, ok? Mas o comando tá ok aí. Faltou o acionamento daqueles que eu indiquei aqui, né? H1 lâmpada ligado e desligado, né? Eu vou preferir aqui, ó. Depois vocês inserem como atividade, vocês vão reproduzir isso aqui e vão inserir como atividades essas lâmpadas, tá? Q3 e Q4. Eu só vou colocar o contator aqui para que a gente possa ver o motor girando nos dois sentidos. Aqui é o meu C2, que gira no sentido anti-horário. E eu vou fazer as conexões elétricas aqui rapidinho, para que a gente possa ver. Eu vou alimentar igualzinho aqui em cima, para ser mais rápido. E embaixo eu inverto. Então aqui, que estava entrando no 3, vai entrar no 1. Aqui vai continuar igual. E aqui vai entrar no último. Pronto. Circuito de força. B1, sentido horário. Eu aperto B2, não acontece nada, ó. Por causa do intertravamento. Eu desligo o circuito, aperto B1, sentido anti-horário. Reproduzo esse circuito e, como atividade, valendo ponto, reproduzam ele e insiram um circuito de partida direta com reversão instantânea. Ok? Beleza? Beleza. Não vai mudar nada na ligação física do dispositivo de entrada e saída. Agora façam a inserção aí das lâmpadas, viu? A tabela, coloque as duas lâmpadas aqui, ó. Monta o circuito da lâmpada lá, não só no ladder, como também na ligação física do PLC, tá bom? Vocês não mandaram os projetos. Vai representar O pré-projeto não precisa apresentar, não. Vocês só vão me entregar para saber se vocês estão fazendo a coisa certa. Só isso. Eu só vou dizer, ó, tá certo. Eu falo assim, o desencadeamento das ideias,
o conteúdo, entendeu? Se está dentro do esperado. O pré-projeto é para eu verificar, para não ter a surpresa, porque mesmo que eu diga a vocês que me perguntem, peçam orientação, vocês não orientam. Aí quando chegar no dia da apresentação, se eu der zero porque não está dentro da proposta do trabalho, aí vocês vão começar a brigar. Então, antes que vocês briguem, vocês mandam o pré-projeto, eu vou dar uma olhada, ó. Pode ser os slides, os bolsos dos slides, entendeu, Catarine? E você falando mesmo assim, ó, aqui a gente vai falar sobre atuadores e os aspectos gerais. Não precisa detalhar, não. São os aspectos gerais mesmo. Aqui a gente vai falar sobre os sensores, o seu slide está pronto. É só as ideias, entendeu? E eu vou fazer a observação em cima disso. Já era para ter entregado no dia A 10. gente encaminhou para o senhor, só que no caso a gente só não colocou no slide, a gente colocou o conteúdo que a gente vai falar. Eu não dei feedback para vocês, não? Eu dei feedback a Aurelino, me lembro. Aurelino e acho que Heitor. Deu. Aurelino e Thiago, né, Thiago? Eu Não. dei feedback a eles. Alguns eu dei feedback, eu não me lembro se eu dei do seu. Mas em quem não Pronto, entendeu... eu vejo lá com o pessoal da equipe. Pronto, veja. E já era para ter entregado. Ou seja, eu posso receber ou não. Já era para ter entregado, tá bom? E reproduzam isso, reassistam o vídeo, eu vou compartilhar amanhã. Já vou disponibilizar para vocês amanhã. Aí vocês vão ter já acesso. Deixa eu botar aqui. Partida. PLC. Vão aí no chat. Vão aí no chat. Respondam presença. Tá? Foi Heitor e Aurelino, né? Beleza. Vão no chat e respondam presença aí, tá liberado. Quem quiser perguntar alguma coisa, pode perguntar.